E ela que é, na verdade, a vanguarda em Marx e Engels, não é a vanguarda enquanto partido, é a vanguarda enquanto esse grupo de industriais. Ou seja, eu sou professor de história, eu não sou vanguarda nesse sentido, no sentido de classe. A classe de vanguarda é a classe industrial, por isso que esse debate do Jones é muito importante. Por isso que esse debate do Jones é muito importante. Então, a vanguarda da classe é a vanguarda da classe industrial, dos trabalhadores industriais. Você está me assistindo agora, você trabalha numa empresa de fazer ferro, você está me assistindo agora, você trabalha em Tubarão, no Espírito Santo, você está me ouvindo agora, você trabalha na Vale do Rio Doce, você está me ouvindo agora, você trabalha na Petrobras, o papo é com você. O papo é com você. Essa que é a força de vanguarda dessa da elaboração, né, política desses dois sujeitos chamados Marx e Engels. Por que eu vim para cá, gente? Eu acho que eu me perdi um pouco. Eu não sei por que estou falando isso. Vamos lá. E os intelectuais burgueses da Europa diziam para o mundo: ó, nós somos industrializados, nós somos aqui uma potência econômica, e isso só a gente pode ser, porque só a gente é branco, não tropical. Vocês aí, indiano, negro, indígena, mulato, por aí vai, vocês nunca vão chegar perto. Aí veja, eu não quero confundir muito vocês. Tem a concepção de vanguarda de partido também, tá? Tem a concepção de vanguarda de partido, né? Concepção de vanguarda de partido. Só que o vanguarda de partido ele está querendo conscientizar a classe industrial. E essa é uma pergunta importante. É essa que é Veja, o vídeo do Jones é importante exatamente por causa da pergunta do Breno. Ainda é? E aí? Ainda é? Ainda é a classe industrial? O Jones está defendendo que sim. Que, na verdade, na relação... Vou espirrar, desculpa. Na relação internacional do trabalho, a indústria ainda é a base da produção internacional. O que aconteceu foi um deslocamento da indústria, que saiu, ou seja, a centralização não é só na Europa agora, foi deslocada a centralidade da indústria, ela não está só na Europa, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um problema mais complicado. Ah, cacete, eu tenho que ir embora. É um problema... Só um instante, deixa eu atender o telefone aqui. Alô? Alô? Chegaram? Se o trânsito... Peraí, deixa eu ver aqui, rapidão. Tá bem congestionado. Bem congestionado. Tá, beleza. Tá, beleza. Uhum. Beijo. Te amo. Tchau. É aniversário da minha mãe, não me fode vocês. Então, veja. Então, a discussão é exatamente essa. Se há espaço para a gente continuar conversando sobre essa perspectiva específica, não a perspectiva lá do Gaio Fato, a perspectiva exatamente de que a força do desenvolvimento da indústria ainda coloca como sujeito de transformação mundial o proletariado industrial. Essa é uma ótima questão. Esse é um debate de teoria marxista. Isso é teoria marxista, não aquela porra do Walter Benjamin. É isso que é teoria marxista. Se ainda existe espaço para o grande transformador político das forças produtivas ser o proletário industrial. O que o Jones está aparentemente defendendo é que sim. Aí eu penso, porra, que massa. Que massa. Então, se a gente não tem um desenvolvimento da indústria no país, a gente está com problemas. Agora, a indústria ainda existe. E aí, a segunda coisa, né, que eu queria mencionar, que ele comenta com muita precisão, que é a ideia de que cada vez com o desenvolvimento da indústria, ela vai excluindo a força, a mão de obra braçal da indústria, e aí o negócio vai se sofisticando mais, e a exclusão que acontecia já no início do capitalismo industrial, aquela exclusão que você tem de pessoas da indústria, que dá no ludismo, né? O que é o ludismo? O ludismo é exatamente guiado por um camarada lá chamado Lud. Se as máquinas estão roubando nossos empregos, quebremos as máquinas. Isso não é factível, né? Isso não é factível. Só que como isso não aconteceu,
e a indústria continuou se desenvolvendo, aquela tendência que Marx e Engels já observam no início, que é a da proletarização das pessoas, elas sendo excluídas cada vez mais do trabalho industrial, e aí cada vez mais mão de obra de reserva. O que acontece na prática hoje? Joga todo mundo na informalidade, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham como Uber, que trabalham com bolo de pote, que trabalham com OnlyFans. O que é isso? É o resultado daquele processo que Engels e Marx já tinham observado, que você tem uma grande parte da população que foi sendo excluída do processo industrial e agora vive de bico, né? Vive de bico. E a pergunta que se faz é exatamente essa. Nessa circunstância, nessa conjuntura sociológica, ainda faz sentido falar de um sujeito de transformação política que é apenas o industrial? A gente precisa refletir sobre isso, esse é o ponto, entenderam? Eu não estou aqui dando resposta para vocês, eu estou apresentando que a gente precisa refletir sobre essa temática. Essa temática precisa ser objeto de reflexão. Não há. Reflita aí sobre o que o Foucault falou. Porra, Foucault falou as paradas massa. Mas o que importa mesmo é a gente compreender, na nova dinâmica sociológica onde a gente tem, em que mais se excluem, embora o fundamento da produção seja a indústria, a maioria dos trabalhadores está sendo deslocado desse lugar. Como é que a gente pensa uma transformação social sendo isso verdade? Esse é um tema. Esse é o tema que tem que ser do seu mestrado e do seu doutorado. Esse é o tema. Esse é o tema. Da gente, porque existe uma luta pela sobrevivência das espécies, né, da sobrevivência das raças, e o homem branco europeu é o auge da civilização. Então, lembrei. É porque, veja, o pós-moderno de Platão é massa. O pós-moderno de Platão, ele gosta de fazer isso, que é o seguinte. Veja, na Idade Moderna, você tem o desenvolvimento do capitalismo, que vai acabar na Revolução Industrial, que é um pouco antes da Revolução Francesa. Começa um pouquinho antes da Revolução Francesa na Inglaterra, depois se espalha, depois o pessoal fala que tem primeira, segunda, terceira, 10ª, milésima, mas aí a Revolução Industrial começa ali, na Inglaterra, na altura do século XVIII, certo? Antes tinha escravidão de negro, gente. Antes o Papa dizia que está tudo bem escravizar a África. Foram 12,5 milhões de habitantes tirados de África para trabalhar nas Américas, para produzir coisas básicas como açúcar, para fundamentar o desenvolvimento do capitalismo na Europa, certo? Então, veja, não era melhor na modernidade, não. Quando vem o movimento da Revolução Francesa, que o primeiro pico de questionamento, né, da escravidão consegue realmente acabar por um período curto dos jacobinos com a escravidão nas colônias francesas, depois Napoleão toma de volta, porque Napoleão é um merda. Mas nesse movimento, é exatamente nesse movimento, dessa disputa do pensamento iluminista acabando com a escravidão em França, oficialmente acabando e depois sendo retomado, é nessa circunstância que vai desembocar na revolta do Haiti. A revolta do Haiti está imbricada com o fim da escravidão nas Américas, e também está imbricada com o fim do colonialismo nas Américas, certo? Aquele fato político que acontece ali, que tem cordão umbilical com o iluminismo francês, cordão umbilical. Vai ver se os revolucionários franceses, nenhum deles lia nada do iluminismo francês. Vai lá ver, você não lia nenhum deles, lia nada. Então, veja, esse tipo de mudança acabou com a colonização, foi caindo como um castelo de cartas. Aliás, a França, com influência do iluminismo já, brigando com a Inglaterra, porque ela tinha sido derrotada na Guerra dos 7 Anos, que é a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de mercantilismo colonial. A França sendo derrotada auxilia os Estados Unidos a fazer a sua independência. A primeira independência, a primeira revolução liberal do século XVIII, se quiserem, é ali, é nos Estados Unidos, porque a França apoia os Estados Unidos para se separarem da Inglaterra. E o produto dos intelectuais americanos era iluminista. E aí você sabe, lá tem escravidão, né? Nos Estados Unidos tem escravidão, que vai ecoar até no século XX dos caras terem lei de segregação racial nos Estados Unidos. Mas veja, lei de segregação racial ou escravidão?
escravidão, né? Então, o que você tem que notar não é, você tem que escolher entre lei de segregação racial e escravidão. Não, óbvio que não. O que eu estou dizendo é que houve um processo. Esse processo foi desencadeado. Então, primeiro começa a acabar a escravidão. Quando acaba a escravidão e você entra na idade contemporânea, a manutenção dos poderes europeus apela para um discurso racista, de superioridade racial. Mas essa apelação que eles estão fazendo para manutenir a colonização em África, que causa a Primeira Guerra Mundial, inclusive, certo? É a entrada, como a gente já falou, a entrada tardia de Alemanha e Itália na colonização, que é a causa da Primeira Guerra Mundial, para eles manterem a colonização, ainda que tivessem acabado a escravidão, ou tivessem em processo de acabar com a escravidão nas Américas, é esse tipo de pressão psicológica, ou do que você quiser chamar, mas é esse tipo de justificação retórica, se quiserem, que mantém o racismo, que é um racismo que agora vai tentar se apoiar na ciência. Veja, vocês conhecem que há uma justificação bíblica para a escravidão. O apelo aqui Noé, né? Todo mundo sabe, a mitologia e tal, mas morre todo mundo, fica só Noé e os filhotes dele. São 3 filhos: Jafé, Cã